Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Daremos continuidade com essa audiência pública no processo de apreciação da Lei de Diretriz Orçamentária de 2019, o projeto de lei de número 1644/2018, no cumprimento do disposto do parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sempre ressaltar que o calendário amplamente divulgado, mandado aos gabinetes de todos os vereadores, e cada secretário convocado terá um prazo no máximo de 20 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores e vereadoras que queiram fazer perguntas por mais 5 minutos e os demais por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os esclarecimentos. Quero comunicar que o IPREF, através do seu secretário Paulo Sérgio Rodrigues Alves, enviou ofício a esta presidência, informando que não poderia se fazer presente a sua secretaria, impossibilitada nos dias 6 e 7 deste mês, dessa audiência. E, ao tanto, recebo e defiro o pedido do IPREF. Quero também informar que agora vamos apresentar o SAAI. Presente aqui o diretor administrativo, o senhor Oscar Bonilha, o diretor jurídico Renato Marão, assessor de diretoria Márcio Barbosa e o nosso superintendente Francisco Carone, vulgo Carone para nós. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia. É um prazer estar aqui para prestar esses esclarecimentos a respeito do nosso plano de 2019. Por favor. Bom, dentro das receitas do SAI, nós temos 41% do valor como tarifa de água, 33,5% oriundo de tarifas de esgoto, outras fontes, temos 20%, que são receitas que compreendem basicamente a dívida ativa e execuções fiscais, que são valores que o SAI tem para receber de alguém que não pagou na época correta. E temos os financiamentos da Caixa Econômica Federal no valor de 5,5%, tá? Que são os recursos destinados pelo PAC aos contratos das obras de melhoria e eficiência na nossa rede, vertentes 2 e 3 de esgoto e o sistema São João e Bom Sucesso. Nós salientamos que não estão previstos aqui os reajustes tarifários, tá? Por uma opção do governo, isso está sendo seguro o melhor tempo possível. Dentro das nossas despesas, a nossa principal é o pagamento da Sabesp, depois temos o pagamento de encargos e pessoal, as despesas de custeio, que se referem a manter o SAI em andamento, e aqui dentro desses 145 milhões estão embutidos os valores de precatórios, que nós temos também. 59 milhões de investimentos, que vão estar mostrados a seguir, amortização da dívida, repasse financeiro, que nós também vamos estar vendo em seguida, e reserva de contingência de 2,9. Tá? Os valores são coincidentes. Os nossos repasses financeiros são amortização de juros junto à Caixa Econômica e a complementação do IPREF para poder atender aos aposentados e pensionistas. Com relação aos investimentos, esses daqui são sem contrapartida. Nós temos as obras de água, que são as obras do sistema vegetativo, ou seja, é aquela manutenção que a gente precisa fazer nas redes. Tá? E as obras de esgoto, que a gente está tentando para poder fazer os 15% do TAC renegociado. Tá? A soma total dos investimentos é de 12,4 milhões.
próprios, só do SAI, sem nenhuma participação externa. Os investimentos do PAPC são esgoto da vertente 2 e esgoto da vertente 3. Vertente 2 é Cumbica, vertente 3 é Pimenta. Tá? Na vertente 2, nós temos um saldo para receber de 2,8 do PAC e nós temos 5,8 de contrapartida do SAI. Na vertente 3 são 27,5 milhões contra 8,7 milhões do SAI. Vertente 2 é Cumbica. Vertente 3 é Pimentas. Os investimentos do PAC são de melhoria de eficiência. O que é isso? Redução de perdas. Tá? Porque nosso grande problema são as perdas de água. E a ET São João e Bom Sucesso, que elas têm alguns serviços ainda para serem concluídos, dá uma ordem de 1.400.000. Nossa programação basicamente é essa. Obrigado. Muito obrigado, senhor superintendente. Nesse momento, abro a palavra aos vereadores que desejam. Com a palavra, Tiago Surfista. Vossa Excelência tem até 5 minutos, vereador. E após os vereadores, o público que queira fazer pergunta ao senhor superintendente. A palavra, vereador. Obrigado, presidente. Bom dia, presidente. A todos os presentes. Superintendente Francisco, qual cumprimento toda a mesa. Eu tenho alguns questionamentos que não foram apresentados, e até porque a apresentação foi bem simples e sucinta, foi fácil de entender, mas eu gostaria de saber, em relação ao que eu vou perguntar, porque a sociedade nos cobra também. Queria que você falasse um pouco sobre como está o trabalho dos tapas-buracos, né? A questão dos vazamentos na cidade, qual o número real, se nós temos esse número de vazamentos, porque a gente sabe que a perda de água na cidade ainda é muito grande, o que tem sido feito em relação a isso. E uma última pergunta, eu sei que o SAI tem feito um grande trabalho, né, na regularização das pessoas que utilizam a água ainda de forma irregular, vamos dizer assim, os gatos. Se pudesse explanar um pouco sobre isso também, porque é importante o pessoal saber que tem sido feito um grande trabalho e isso ajuda a cidade de um modo geral. Só isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Janete Lula Pietá, com a palavra, vereadora. Bom dia a todos e a todas novamente, a quem nos assiste. Quero cumprimentar o presidente Moreira, nosso ilustre Carone e sua equipe, né? A primeira solicitação é que nós recebêssemos essa apresentação sucinta, porque, na verdade, aqui, nos textos que nós temos, ela não está assim tão clara como foi apresentada, a primeira questão. Aí, sobre essa questão, eu tenho algumas perguntas a fazer. A primeira é o seguinte: no programa 073 desta apresentação, diz o seguinte, a questão da eficiência da administração e a ampliação da transparência. Então, sobre o ponto de vista da transparência, eu gostaria de saber e receber, já pedi também na outra vez, qual é o acordo que foi feito com a Sabesp. Recentemente, o governador Márcio França colocou em uma mídia, numa grande mídia de São Paulo, que que a Sabesp vai
está em negociações com o SAI e que será feito esse acordo. Agora, nós da Câmara, até hoje, ainda sabemos isso desde o início, Carolina, nós não recebemos nada de concreto. A outra questão, já foi abordada pelo vereador surfista, é a questão de vazamentos de água, né? E, inclusive, eu acho que tem que ser feita uma campanha, porque às vezes as pessoas não têm como rapidamente. Agora tem um aplicativo, né, que isso ajuda, mas precisa de fazer uma campanha, porque nem todos têm aplicativo para informar, porque a água é um bem precioso, né? E nós somos 70% de água. Eu luto efetivamente pelo respeito e uso adequado da água, porque sem ela nós não podemos. Agora, a outra questão é a questão da água nos condomínios. Você sabe que tem um problema, e não é só a relação do SAI, mas é a relação da forma de construção, e existem umas reclamações muito grandes dos condomínios, da falta de água, de quando chegar já acabou. Eu sei que está aqui na eficiência de reformas, que eu acho que é a ação, não sei se é a ação 46. Eu queria saber em que nível essa questão é colocada, que é um problema real, e quando nós tivermos a questão da lei de diretrizes orçamentárias, nós precisamos de readequar e modernizar essas canalizações e tudo mais. E, finalmente, as duas últimas questões em relação ao tratamento de esgoto do Cabo Sul, e eu tenho uma paixão especial pela água azul, né? E eu gostaria de saber como é que está essa questão da água azul. A água azul é uma pérola na nossa cidade que tem que ser preservada. E ali, como é que está a questão do tratamento, para que ali é uma área de lazer da população periférica da cidade, que vem de Pimentas, que é dali do próprio Bom Sucesso. E o tratamento ali de esgoto é uma questão fundamental. No mais, senhor, eu termino como eu comecei. Eu gostaria muito que tivessem que falem para nós em que nível está essa negociação com a Sabesp. Nós, vereadores, não podemos ser o último a saber. Essa casa merece respeito. Muito obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Barreto acaba de chegar aqui, fazer uso da palavra. Senhor Carlos Schneiderman, uma palavra. Bom dia, né? Superintendente, toda a sua equipe, vereadores e público presente. Nós verificamos pelos números apresentados que a previsão é que o SAI gaste, sei lá, perto de 20% da sua despesa com pessoal em cargos, né? Bem diferente da prefeitura, que gasta mais de 50% pessoal em cargos. Isso, evidentemente, para mim, pelo menos, tem um aspecto negativo, porque indica muita terceirização, né? Quer dizer, cada vez mais o SAI contrata serviços em vez de fazer com mão de obra própria. Há uma previsão do gasto com pagamento de pessoa jurídica? Isso não foi apresentado. Gasto 0,39, né, do orçamento, existe uma previsão de quanto se vai gastar? Segunda questão é a seguinte,
a maior parte, mais de 50% da população de Guarulhos, o esgoto não irá para nenhuma das estações de tratamento já construídas. Quer dizer, Concesso, Pimentas, Várzea Grande, as que estão projetadas, né, do Cabo Sul, do Fortaleza. Aliás, é bom saber como anda a questão do Fortaleza, né, do tratamento de esgoto. Mas todo esse lado de cada cidade, né, não irá para essas estações. Havia a intenção de mandar o esgoto dessa região para o Parque Novo Mundo, para a estação que a Sabesp tem no Parque Novo Mundo, que tem capacidade ociosa. Não sei se para receber de toda essa região, mas pelo menos uma parte. Qual é o plano do SAI? Vai mandar para o Parque Novo Mundo? Existe alguma negociação nesse sentido? Existe projeto para fazer os troncos coletores? Como está a questão do tratamento do esgoto dessa metade do lado de cada cidade? E a terceira questão, a vereadora já perguntou, mas eu vi o governador em exercício, né, Márcio França. Eu não gostaria que Vossa Excelência concluísse, estou por favor. terminando. Dizer que haverá integração do SAI à Sabesp. O que quer dizer isso? Muito obrigado. Com a palavra, meu amigo Arinaldo. Eu digo amigo porque fizemos uma convivência bacana no mesmo andar desta edilidade. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar Francisco Carone, no nome do qual cumprimento os funcionários do SAI presentes. Eu vou me ater mais mesmo a LDO. Vou também no rito da vereadora Janete, parabenizar pela apresentação sucinta, embora a gente tenha aqui, né, os valores junto, com alto, e ali foi bem sucinto. Depois, se puder mesmo mandar para a gente agradece para a gente ter essa apresentação. Mas eu vou aqui na situação, Carone, no programa 070 de água de qualidade para todos, né? E tem um orçamento aqui volumoso, que é a implantação e ampliação de melhoria do sistema de distribuição. Aqui fica como obra executada, mas eu acho que como a LDO é para... Senhores... Eu gostaria que, por favor, permanecesse em silêncio para que possa voltar a repetir. No ser ouvido programa aquilo que é perguntado. 070 que nós temos aqui, que é a água de qualidade para todos, né? Então, tem aqui a ação 1044, que é a implantação e ampliação de melhoria do sistema de distribuição de água, e aí a gente bate naquela tecla que é o desperdício que tem, né? E está até brincando ali com o Marcelo, nosso colega assessor, e sempre vem aqui a mesma pergunta: qual é a quantidade de desperdício? Que a gente já sabe, né? Então, a gente vendo aqui, eu gostaria de saber o seguinte, Bruno, dentro dessa função, e a Janete até citou que hoje criou-se um mecanismo no SAI, que a gente manda pelo Zap, já responde imediato, que foi com o senhor guia, mas ainda há uma dificuldade da manutenção executar. Porque o SAI te responde, te dá o número da ordem de serviço, né? E fica aquele vácuo para ser realizada a manutenção. E eu gostaria de saber, essa manutenção está sendo própria do SAI ou terceirizada? Gostaria de entender como é feita essa manutenção na rede. Também tem aqui um que eu achei interessante, e é um valor expressivo, de R$ 1.207.000, que é a manutenção do programa de educação ambiental. E aí tem um número aqui de pessoas atingidas de 25.092 pessoas, pelo que está aqui.
E eu gostaria que o senhor falasse sobre o programa e qual é o benefício a essas pessoas desse programa. E também, na melhoria do sistema de esgoto, que já foi falado aqui, tem um valor também para as obras. Eu gostaria se tem quais as obras previstas dentro da LDO que será executada dentro desse valor, ou se esse valor aqui já é para término de algumas obras que foi iniciado, porque é fundamental, né, quando a gente se fala do esgoto, né, vereador Geraldo, que a gente já comentou anterior na audiência da meio ambiente, é qualidade de vida, né? Nós temos nos esgotos tratados, aí é uma qualidade de vida para o nosso município. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como é que está a situação do esgoto tratado na nossa cidade. E, por último, era isso mesmo, a redução de perda. Era só isso. Mas é isso mesmo, só que o senhor comentasse sobre essa situação do esgoto, como é que está visto hoje o esgoto na nossa cidade e as melhorias na redução da perda de água na nossa cidade, que a gente vê muita água escorrendo na rua, a gente faz um trabalho de comunicação, é respondido imediato esse trabalho, mas a execução da manutenção está se deixando a desejar. Obrigado. Obrigado, Arinaldo. Com a palavra, o senhor Júlio Soto. Agora aceitei seu nome. Bom dia, mesa, uma vez mais. Eu queria só fazer uma pergunta simples. Existe dentro do orçamento, para o próximo ano que vocês estão apresentando, uma questão muito grave que o Guarulhos vem passando, escoamento de esgoto, córregos. Eu posso colocar um exemplo claro, é o Parque Alvorada. O Parque Alvorada tem dois problemas graves. Nós temos um córrego a céu aberto. Nós temos gente morando em torno do córrego. 11 da manhã, 1 da tarde, em época de calor, só eles sabem quais as condições nas quais eles moram. E aí questão do meio ambiente, aí questão de saúde. Então, é um exemplo que acontece em toda a cidade de Guarulhos. Córregos abertos, onde o escoamento de esgoto não são mais rios, eram vertentes de água, não são mais, são escoamento de esgoto. E as condições que esse Guarulhos mora, de onde passa esses córregos, realmente deveria ser, eu entendo, se o SAI tem um planejamento, tem um programa junto com o Departamento de Obras Públicas, junto com a gestão dentro desse governo, sim, tem um plano dentro desse orçamento para que aos poucos vamos resolvendo, porque isso é uma questão de escoamento de esgoto, sim, mas também é uma questão de convivência. A pergunta é clara, então, o secretário, existe um plano, um programa, existe um planejamento para considerar esse problema na cidade de Guarulhos, o escoamento de esgoto nos córregos? Essa é a pergunta. Tá, obrigado. Muito obrigado, senhor Júlio. Para responder às perguntas dos vereadores e dos munícipes, o senhor Carone, com a palavra. Tem algumas perguntas que eu não estava preparado, porque são muito específicas. Como o senhor falou do Alvorada. Tá? Se o senhor quiser, a gente pode depois marcar, o senhor faz uma visita lá e a gente fala a respeito disso. Mas foi falado muito do esgoto, então vamos lá. Quando eu assumi o SAI, há 1 ano e meio atrás, nós tínhamos 2% de esgoto tratado. Hoje nós temos 7,5% de esgoto tratado. Essa diferença foi conseguida somente com obras com verba própria do SAI. Existe um planejamento? Existe um planejamento. O TAC que a gente tinha, que previa 80% de esgoto tratado, quando me deram 2,5% de esgoto tratado, tá? Foi renegociado e repactuado. Para o final desse ano nós temos que chegar em 15%. Então tudo isso está sabido. Como a gente sabe que os córregos e tudo mais são verdadeiros esgotos a céu aberto, nós estamos tentando trabalhar para isso, de alguma maneira, para poder atender isso. Quando chegar aos 80%, isso vai ser resolvido. Então já existe esse planejamento, ele só não foi feito e agora a gente está tentando fazer da melhor maneira. Um minuto.
Desculpa. Tapa-vala. O tapa-vala, realmente a gente fez uma contratação de uma empresa, essa empresa efetivamente começou a prestar serviço para a gente em janeiro. Ela deu uma patinada para poder chegar, mas agora já está andando de maneira correta. Para você ter uma ideia, eles estão com 2 turnos de 6 caminhões para cobertura asfáltica, fora as outras equipes para preparação de caixa. O grande problema que a gente tem aqui em Guarulhos é que as pavimentações não foram feitas no passado com qualidade. E quando o SAI tem um buraco, aquele buraco ele é um local condenado. Por quê? Porque como não tem uma base e a gente ou teve um vazamento de esgoto ou teve um vazamento de água, ou seja, nós geramos lama, a gente precisa remover aquilo e dar uma condição de apoio. Tá? É isso que tem que acontecer em todos os buracos da gente. Nós temos uma previsão aí de uns 60 dias para que o problema de valas e buracos esteja resolvido e a gente vai só atender a demanda diária daí para frente. Vazamentos. Bom, primeiro, quem mantém o vazamento, quem corrige o vazamento é a equipe própria do SAI, não é uma equipe terceirizada, são as equipes nossas. Com relação às demoras que ocorrem, é porque, infelizmente, nós não temos condição de detectar todos os vazamentos de imediato. Nós precisamos que a população demande isso para a gente. A gente só consegue detectar uma grande perda de água. Se na nossa rede estiver perdendo mais água do que o limite em um determinado ponto, a gente consegue localizar e manda uma equipe para verificar aquilo lá. Mas o pequeno vazamento nem sempre pode ser solucionado. Um outro problema que a gente tem é que onde roda a rede de água, roda a rede de gás. E para a gente poder fazer um conserto de um vazamento, nós precisamos que o gás seja marcado para evitar um acidente. Então a gente fica na mão da Comgás para poder acontecer isso. Um terceiro ponto que a gente tem também com relação ao vazamento é qual é o tipo de vazamento que a gente tem, certo? Se o vazamento ocorre em um ramal de distribuição, tá certo? Eu consigo ir lá e fechar aquele ramal e vou prejudicar um grupo pequeno de pessoas para poder sanar. Agora, se for numa rede de distribuição grande, se eu fechar aquilo, eu consigo deixar um bairro inteiro sem água. Então, se for um vazamento de pequeno porte, a gente opta por diminuir a pressão na rede para manter a população com água e executa o trabalho da forma mais célere possível. Tá? Então, esses são os padrões, mas nosso intuito é cada vez mais rapidamente resolver o problema de vazamento. E mais uma vez, cada vez que chega essa notícia para a gente não toma como uma crítica, a gente toma como uma ajuda, porque nós precisamos ter essa informação e essa informação chega mais rápido pela população do que de qualquer outra forma. As perdas que foram perguntadas. Dos 100% de água que o SAI distribui, 55% é faturado. Ou seja, se eu fosse uma fábrica de carros, cada 100 carros que eu produzisse, 45 eu batia na parede e jogava fora. Tá? Esses 45% não são perdas, tá certo? Nós temos uma perda física da ordem de 10% a 15%. Tá? E o restante são consumos não pagos, certo? São os famosos gatos, a gente sabe onde está, nós estamos fazendo uma campanha muito forte em cima disso. E são aqueles consumos que são indevidos, é o roubo de água e tudo mais, tá? Que a gente tem que tentar lutar para minimizar isso, mas infelizmente isso é uma constante, certo? Os gatos, exatamente esse caso que a gente está falando, tá? Nós temos um grupo-tarefa dentro do SAI que a gente denominou pau no gato. Esse grupo-tarefa, ele sai justamente fazendo isso, procurando os problemas que a gente tem com relação a isso. Tá? E mais uma vez, as denúncias que chegam para a gente não são tomadas como críticas, mas como ajuda para que nós possamos localizar. A água e os condomínios. Aqui o problema foi bem mais sério. Todos os condomínios que foram entregues, tá certo? Eles têm um problema intrínseco que eram os projetos, tá?
Então, o que aconteceu? Quando isso começou a se tornar crítico, que foi entre setembro e dezembro do ano passado, eu montei um grupo que foi em cada um dos condomínios para verificar o que acontecia. De todos eles, tinha um condomínio que o problema era do SAI. Tá? E nós de imediato fizemos a obra. O restante, todos os problemas eram internos. Por exemplo, tem um condomínio, não vale a pena citar o nome, que para se fazer a distribuição de água, você precisa sempre usar o sistema de anel. O que é o sistema de anel? É um tubo que fica numa forma de anel e distribui a água, porque aí você consegue equalizar a pressão. Lá no lugar de fazerem isso, fizeram um U. Tá? O diâmetro do meu cavalete, 150 milímetros. Tá certo? O diâmetro de distribuição, 70 milímetros. Portal Flora foi um outro problema. Tá certo? Eu não lembro nem o nome, vereadora, porque foram tantos. Mas esse daí eu posso informar para a senhora depois. Tá? O Portal Flora, o problema era outro. Eles jogaram os níveis das caixas d'água dos reservatórios fora do determinado nas diretrizes técnicas. Aí nós tivemos uma reunião com a construtora foi lá e fez reparo nos 4 condomínios, hoje o Portal Flora não tem mais problema. Tá? Então esse tipo de atitude a gente já está tomando. Vamos lá, tratamento de esgoto. O Cabo Sul vai ter que ter uma ETE só para ele, tá certo? Porque eu não tenho condição de remover de lá o esgoto a não ser tratando. O Fortaleza, a gente vai conseguir fazer um sistema de bombeamento e usar o restante da rede que tem lá embaixo, ou seja, nós poupamos uma estação de tratamento. A Água Azul é um problema mais sério, porque a Água Azul, infelizmente, ela não tem declividade no terreno, está tudo caindo na lagoa, ou seja, é um problema bem mais sério que a gente está tentando, de alguma maneira, verificar um estudo. Tá? Mas hoje a melhor maneira seria instalar a fossa séptica em todas as unidades, tá certo? Porque aí a água já sai com pelo menos alguma coisa tratada. Tá? Hoje nós não temos nenhuma atividade diferente para lá, infelizmente, mas estamos fazendo estudos para resolver esse problema. O TAC a gente já falou, que foi mudado, tá certo? E o valor do investimento que a gente tem para isso tudo, infelizmente é próprio, nós estamos buscando alguma forma de receita externa, que por enquanto não chegou para a gente, mas nós estamos lutando para poder conseguir. Tá certo? Tem várias frentes que a gente está tentando utilizar. Custo de mão de obra. O custo de mão de obra do SAI, eu não diria que ele é pequeno, porque nós temos uma equipe hoje de 900 efetivos trabalhando e 100 e poucos que estão afastados por algum problema. O problema é que a idade média do funcionário do SAI é acima de 50 anos. E nós temos alguns trabalhos que precisam de um pessoal mais jovem para fazer. Então, nesse tipo de trabalho, e onde é mais específico, nós optamos por trabalhar com contratação específica. Por exemplo, escoramento de vala. Escoramento de vala é uma atividade muito séria e muito arriscada. Então, nós temos uma empresa que está lá dentro, que ela vai e que faz esse tipo de coisa. Porque não podemos correr risco de ter um acidente fatal. Tá? Então, todo o serviço emergencial, seja de esgoto ou seja de água, é feito com equipe própria. Tá? Mas nós conseguimos usar essa equipe até um determinado ponto. O restante a gente trabalha com equipe terceirizada. O custo do jurídico, do item 039 que falaram, é que infelizmente o nosso corpo jurídico está sofrendo uma série de transformações e ele não é mais completo. Então nós precisamos de ajuda de alguns técnicos externos. Isso já era uma constante dentro do SAI desde o passado, porque é necessário ter uma pessoa especialista e nós não temos condição de ter isso no quadro, fica muito caro para se manter, é mais barato contratar esses escritórios. O esgoto centro, ele vai para o Parque Novo Mundo. A proposta que a gente tinha anteriormente na PPP, que foi deixada para a gente, era a construção de uma ETE chamada ETE Centro. O custo da PPP toda era de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Só a ETE Centro custava 400 milhões de reais, ou seja, 30% daquilo tudo. Nós faremos uma estação elevatória no local onde seria a estação de tratamento do centro
e vamos jogar para o Parque Novo Mundo. Isso vai gerar para a gente um custo da ordem de 10 a 15 milhões, contra 400 milhões. Tá? Só nesse item foi esse o valor que a gente conseguiu. E aproveitando já essa deixa, o Parque Novo Mundo, a estação Parque Novo Mundo, ela não se encontra ociosa. Nós temos pelo centro todo que jogar 1 metro cúbico por segundo para tratamento de esgoto. A ETE Parque Novo Mundo consegue receber hoje 300 litros por segundo. O restante vai precisar de investimento da Sabesp. E isso que é a real situação que a gente tem de lá. Nós vamos utilizar hoje as 3 ETs que foram construídas e que nós continuamos pagando os financiamentos conforme foi mostrado. Vamos utilizar uma 4ª ET, que é a do Cabo Sul, que vai ter que ser fabricada. E nós vamos usar a Parque Novo Mundo e a São Miguel, que são da Sabesp e que vão precisar de algumas adaptações. Tá? Essa é a nossa situação hoje com relação a todo o sistema. Com relação ao pronunciamento do governador, eu não sei dizer do que ele estava tratando. O que eu posso falar para vocês é, claramente, nós estamos em um processo de negociação para reduzir a dívida do SAI, que hoje é de 3,35 bilhões, para 2,1 bilhões. Isso está em andamento, essa tratativa. Não foi uma coisa fácil de se fazer, porque reduzir 1 bilhão 250 de uma dívida não é uma coisa fácil de ser conseguida. Nós já estamos nessa altura do campeonato com as leis para serem apresentadas à Câmara dos Vereadores prontas. O que aconteceu? Ocorreu que trocou a presidência da Sabesp. Então, para evitar nenhum tipo de constrangimento da nossa parte ou da parte deles, que são nossos interlocutores, nós optamos por segurar a lei que seria apresentada para poder fazer uma nova conversa com a nova diretoria. Tá? Isso está correndo muito bem, então provavelmente num prazo de uns 15 a 30 dias está sendo enviado para essa casa dois projetos de lei autorizativas. Uma para negociação de 2,1 bilhões e a outra para compra de água no atacado com um desconto de 20% no valor. Tá? E a outra coisa também que está sendo negociada com a Sabesp é o fornecimento para nós de mais água. Nós precisamos de mais 500 litros por segundo. 250 a gente consegue fazendo uma adutora na zona leste da cidade de São Paulo, pegando a nossa zona sul. Tá? E essa adutora já está em negociação. Então, as negociações que nós estamos mantendo com a Sabesp são essas: tratamento do nosso esgoto em 2 ETs, que são de propriedade da Sabesp, fornecimento de mais água, por onde a gente conseguir, que vai precisar de obra, porque nós não temos capacidade de receber essa água, tá certo? E o acordo da dívida. É só esse na nossa conversa com a Sabesp hoje. Tá? Bom, de novo aqui falaram de água para todos, das perdas. Eu acho que eu já citei. Tá certo? Ficou faltando o item educação ambiental. O SAI é obrigado, por alguns acordos e determinações, a ter um sistema de educação ambiental. Tá? Nós mantemos um grupo que vai em escolas e faz apresentações, e nós temos o núcleo do Cabo Sul, que é o parque que a gente utiliza para captação de água. Lá a gente também mantém uma equipe para a educação ambiental dos interessados por lá. Eu acredito que é isso. E, por favor, quem precisar da apresentação, só manda um e-mail para a gente, para que possa ser apresentado. Se passarem para nós agora, nós anotamos e enviaremos. Tá bem? Eu acho que é isso e agradeço a atenção de todos. Antes de passar a palavra a Vossa Excelência, Barreto, pode se posicionar no plenário? Eu gostaria de agradecer aqui a presença dos vereadores, importante, os vereadores que dão coro a esta casa e que estão presentes aqui. Casa Forte, Acácio Portela, Janete, Pietá, Tiago Surfista, Barreto, Geraldo Celestino, João Barbosa, Romildo Santos, Toninho,
da farmácia, Sérgio Magno, também da farmácia, e pastor Anistaldo. Eu agradeço a presença de todos os vereadores que aqui sempre dando coro, que a TV Câmara não mostra, e vocês ficam aí, passam aqui atrás que vocês serão vistos. Com a palavra, o nobre vereador Eduardo Barreto. Bom dia, presidente. Parabéns pelos trabalhos, pela condução. A gente sabe que no primeiro mandato, sentar nessa cadeira para conduzir tais audiências não é fácil. Já tive essa oportunidade. Cumprimento a todos que estão presentes. Claro, cumprimento a mesa na pessoa do senhor Francisco Caroni. Ouvi aqui várias falas de vários vereadores, de munícipes e assessores. Me senti contemplado nas falas. Acredito que o grande problema da cidade hoje realmente é a questão do tapa-vala. A gente tem encontrado muita dificuldade quando abre ali um buraco na via para fazer os seus reparos. Mas nós criamos uma cultura no nosso país de apontar crítica, de apontar aquilo que deve ser feito. Porém, quando é feito, a gente encara como obrigação e não elogia. Diante disso, eu faço aqui uma fala. Agradeço mais uma vez a permissão do presidente por isso. De agradecer ao senhor e parabenizá-lo, senhor Francisco Caroni, pela maneira que o senhor está à frente ali daquela pasta que a gente sabe que não é fácil. O senhor sempre se dispôs a atender em reuniões os públicos, assim podemos dizer, de várias periferias, de vários bairros, sempre quando lhe é solicitado. E com toda a sua equipe técnica dispensa uma atenção ímpar, explicando parte por parte qual que é o trabalho do SAI, aquilo que ainda tem a ser realizado. Me lembro muito bem que com muita clareza, com muita sapiência e paciência também, o senhor explicou para vários moradores um projeto de modernização da rede que estava em processo já adiantado para implantação na nossa cidade. Então, para que a gente possa quebrar esse paradigma de sempre fazer crítica quando se deixa de ser feito, quando ainda se tem a fazer, e não elogios, pedir a permissão para o presidente para consignar essa fala e parabenizar e agradecer ao senhor por nunca se furtar de receber as pessoas quando eu procuro levar até o SAI. Obrigado, continue dessa forma. Acredito que a Câmara, até pelo perfil do senhor, está à disposição para poder contribuir com seus trabalhos. Deus abençoe. Muito obrigado, me sinto honrado. Muito obrigado, Barreto. Quero aqui agradecer a presença do senhor Caroni, acho que perdi o papel aqui. Vou começar aqui pelo Oscar Bonilha, pelo Renato Marão, pelo Márcio Barbosa, o senhor Francisco Caroni. Muito obrigado pela presença, pelas explicações detalhada, com simplicidade, serena. Quero aproveitar aqui, senhoras e senhores, vereadores e vereadoras, antes de encerrar, que foi solicitado pelo IPREF, pelo então secretário Paulo Sérgio Rodrigues Alves, um ofício para que mudasse a data da sua apresentação. E falei aqui com a técnica e já temos uma resposta para sexta-feira, às 16h30. Portanto, fica consignado aqui o IPREF, sexta-feira, às 16h30, está deferido. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrado. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.